Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Medeiros e este é o segundo episódio da primeira temporada do Parábolas Leadership. E eu não estou sozinho, comigo o pastor Edinho Mariano. Boa noite, pastor Edinho. Boa noite, estamos de volta aqui, bora lá. Como profetizamos no último episódio, de que nós não temos muita ideia de onde esse projeto vai dar, nós já inserimos algumas coisas aí dentro da nossa programação original. Né? Deus vai agregando algumas coisas, os temas vão aparecendo e a gente traz para vocês aqui o conteúdo mais fresco possível, né? Óleo fresco para vocês aí. Esse é o objetivo do nosso segundo episódio. Espero que vocês estejam bem. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, nós esperamos que vocês estejam bem e nós queremos fornecer aqui um conteúdo que possa abençoar a sua vida e que você possa aplicar no seu cotidiano, aí no seu ministério. Esse é o objetivo do Parábolas Leadership. E hoje eu queria... nós tivemos uma reunião na nossa igreja e o pastor Edinho trouxe um alimento sólido para a gente ali que... Foi uma das poucas vezes que ninguém falou nada na igreja, né? A liderança toda saiu cabisbaixa, refletindo um pouco na vida. Então, assim, esse é o tipo de conteúdo que acerta em cheio na gente, né? E eu conversei com ele para que a gente pudesse trazer esse conteúdo para compartilhar com vocês. E, basicamente, a gente vai falar de alguns elementos que estão contidos no livro, né, do Bill Hybels, Liderança Corajosa. Eu estou sem o meu aqui para mostrar para vocês, mas enfim, já fica aí a dica de leitura aí do episódio. Liderança Corajosa. Pastor Edinho, você quer falar um pouquinho a respeito do conteúdo, do que a gente vai tratar, dar uma introdução ao livro aí, ou ao tema? A gente já entra aí no nosso assunto principal. Na verdade, eu li esse livro já faz muitos anos, né? E para falar a verdade, eu nem lembro se eu tenho mais esse livro ou se ele era emprestado. Mas esse aspecto que a gente abordou segunda-feira, né, na reunião e quer abordar hoje na nossa conversa aqui, ele ficou preso assim, na minha cabeça. Então ele tem a ideia que eu acho que é central, né? Na caminhada de toda a liderança, mas ele tem muito do meu entendimento sobre cada um desses três aspectos, né? Que são os 3 Cs que o Bill Hybels trabalha, que ele usa, né? Ele gosta muito de usar ele gosta de usar acrósticos, essas divisões em letras, né? Coisas assim, letras, axiomas, coisas assim. Então, esses 3 Cs que ele fala sobre liderança é muito bacana, que ele fala sobre caráter, ele fala sobre comprometimento e ele fala sobre capacitação, né? Então, são 3 áreas muito legais. E aí a gente trabalhou isso com a liderança da igreja, porque às vezes a gente vai esquecendo, né? Que existem coisas que elas vão retornar sempre. Elas têm que retornar sempre na nossa memória, né? A gente sempre tem que lembrar, nunca pode esquecer do farol, né? Aquele ali é o farol, tá? Se você perder esse farol cadê o farol? Ixi, agora eu vou dar com um navio na rocha. Vou dar com um barco nas pedras, né? Então foi muito legal. Então é em cima disso que a gente caminhou, né? E que a gente trabalhou e que você gostou dessa abordagem e que a gente quer trabalhar em cima disso aí e conversar um pouquinho. Acho muito interessante, enquanto eu ouvia, né, eu já fiz uma série de links aí com um pouco desse projeto, a ideia de trabalhar com a cultura e com o cristianismo, então eu acho que vai ser um papo muito, muito legal mesmo, né. O primeiro ponto, né, que foi trabalhado é a questão do caráter. Eu acho que isso é algo fundamental. Eu participei de um treinamento para os líderes de uma comunidade aqui de Curitiba no sábado, e a gente falava um pouco sobre isso. Nós vivemos um período onde nós temos uma ausência de liderança em todas as áreas da sociedade. Uma série, eu ouço CEOs de grandes empresas, o cara está lá com 80 anos e não tem alguém para substituir ele. Assim, né? Você pode ver aí essas grandes empresas, é muito difícil você ter uma sucessão dessa liderança. Né?
Então isso não é um problema só da igreja cristã, é um problema da sociedade como um todo, né? Uhum. A gente ia precisar devagar bastante para encontrar as raízes aí dessa ausência, dessa falta de líderes nessa nossa geração. Mas falando especificamente do cristianismo, eu acredito que a liderança ela precisa ser feita pelo exemplo, né? Então tem uma série de autores aí que tratam essa questão da liderança pelo exemplo, né? E então não tem como a gente fugir da questão do caráter, não tem como não passar para avaliar o caráter do líder, porque se eu sou um exemplo para outras pessoas, independente do nível de liderança que a gente exerce, a gente precisa rever constantemente a questão do caráter. E foi algo muito legal, né, o que foi falado na reunião, e eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse aspecto, né, para que a gente possa complementar depois com algumas viagens aqui que eu anotei para complementar depois, mas acho que como introdução seria muito bom falar um pouco sobre isso. Eu acho que existem algumas coisas que é básico pelo simples fato de que nós desejamos, né, estamos trabalhando com pessoas e desejamos que essas pessoas sejam líderes cristãos. Então não tem como a gente pensar num conceito de liderança cristã, tendo em vista que nós partimos da premissa de que liderar é influenciar, não tem como a gente trabalhar a questão liderança cristã sem trabalhar com a questão caráter. E parece-me que isso também é algo que produz, que gera um certo êxodo das pessoas do fato de quererem ser líderes. Porque talvez a igreja tenha tido um comportamento, por algum tempo, e um comportamento de esvaziamento dessa questão do caráter, trocando o caráter pela capacidade, pela habilidade. Então, por exemplo, o fato da pessoa falar bem, na igreja se fala muito, né? Mensagem, ensino e tal. Então, o fato da pessoa ter essa habilidade, esse carisma, isso vai sendo substituído por aquilo que é essencial, que é o caráter. Então, não tem como um líder cristão desejar ser um líder sem desejar andar num processo de transformação dia após dia, né? Do espelho, de olhar no espelho, ver que está faltando algo e mudar, e reavaliar e analisar, porque a impressão que dá é que, olhando todo o entorno do que é ser um líder cristão, é que quanto mais você vai subindo, a impressão que dá é que as pessoas elas terão menos áreas em que elas precisam ser transformadas. Ok, a gente tem que entender que quanto mais a gente tem responsabilidades maiores dentro de uma igreja, você não vai tratar com as suas deficiências, com a questão lá que eu falei bastante, né, do ponto cego, né, de alguém nos olhando de fora. Uhum. Você não vai tratar isso com qualquer um, né? É óbvio, né? Você vai subindo uma escala de autoridade, de influência, você precisa filtrar também a quem você vai abrir seu coração, tratar com seu caráter. Mas isso não pode ser, nunca pode ser tirado, eximido da vida do líder. Você nunca pode esquecer que você está em construção, independentemente da sua posição, porque o único que não precisou ser corrigido em nada foi Jesus. Mas mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele se colocou numa posição de correção. Sim. Ele se colocou numa posição de servo, né? Então, eu acho que isso também ajuda nessa crise de liderança, porque os líderes se transformaram em super-heróis, né? Caras que não tem erro, que nunca corrige nunca corrige a estrada que ele entrou errada, né?
e quer... Passa uma imagem que não existe, né? Uma imagem que não existe, né? De uma pessoa que está num patamar acima. Acho que isso afugenta muito, né? Olha, se eu tiver que ser igual ao fulano, que é um santo na Terra, que de olhar a glória de Deus já se manifesta, eu olho para a minha condição, eu não vejo nada que me ajude, né, a trilhar um caminho de perfeição, né, nesse nível. Então, eu acho que por muito tempo de se colocar numa posição talvez até involuntária, né, falando, não, para incentivar os meus liderados, eu não preciso falar das minhas fraquezas, eu tenho que falar das qualidades, para que ele também se empolgue para crescer, né? E talvez isso funcione para algumas pessoas, mas não é para todo mundo, né? Eu acho que esse padrão que Jesus colocou ali em que Paulo escreve a respeito de Jesus ali em Filipenses, aquele processo de queda, né? Não de queda a pecado, mas de esvaziamento de quem você é, né? Ou seja, Jesus está numa autoridade altíssima e ele decide, né? Por causa de um projeto, por causa de alcançar alguém, ele entra num processo de descer, de uma escada, descendo essa escada. Então ele é Deus, ele resolve ser homem, mas aí ele não basta ser homem, ele resolve ser servo, aí ele não basta ser servo, ele é servo até a morte, e aí não basta ser uma morte, tem que ser uma morte de cruz. Quer dizer, ele sempre está num processo de esvaziamento, para quê? Porque isso é uma proteção para o coração dele. Ele só vai conseguir viver uma vida como líder que foi, alcançando gerações e gerações e gerações, nesse processo de esvaziamento. E eu acho que, como líderes, isso é um ponto importante. É um ponto que sempre eu estou descendo algo para servir. E, às vezes, como líder, a gente vai morrer mesmo. Né? Sim. Morre com a reputação, morre com as ideias, né? Que você queria fazer o melhor, da melhor maneira, mas as pessoas não entenderam, né? Não entenderam Jesus, mataram ele, né? Não conseguiram entender o que ele queria dizer. Era inconcebível entender o que ele queria dizer. Então, assim, esse processo dentro da vivência do líder, de quem é o líder, que é a proteção do seu coração. É isso que cerca o coração dele, para que ele entenda quando Jesus diz assim, olha, quem quer ser o primeiro no meu reino, precisa ser o último. Meu Deus, mas que coisa louca é essa? Tem lógica, né? Mas é o processo que ele viveu. Eu sei que às vezes a gente confunde um pouco isso, e a gente quer, às vezes, colocar características que não fazem parte, né? Às vezes as pessoas confundem. O fato de ser líder significa que ele não tem que ter uma posição forte, que ele não tem que ter As pessoas às vezes confundem isso. É que dentro da liderança a gente tem que separar o tratamento com as pessoas, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a vida da gente e o cuidado com a vida das pessoas, do projeto. São duas coisas distintas. E às vezes a gente vê essa confusão, né? Então, as coisas se fundem, né? As coisas se fundem e às vezes a gente se atrapalha um pouquinho nesse processo. A gente pode trabalhar isso um outro dia. A questão do governar projeto, que é de Deus, mas não governar pessoas. Porque a Bíblia diz que no reino de Deus, Jesus diz que no reino dele, ninguém domina sobre ninguém. Né? Não há um domínio sobre o indivíduo, sobre o coração, sobre as decisões, sobre quem ele é, sobre a sua característica, a sua personalidade. Mas há um domínio sobre o projeto, sobre o que nós estamos fazendo. Sim. E às vezes as pessoas atravessam essa ponte, né? E aí é perigoso. Já ouvi muitos comentários que até me assustaram em alguns cursos, até de liderança que eu fiz um tempo atrás,
Glória a Deus que isso não tem ouvido mais a respeito disso, sinal de que as coisas estão melhorando, né? Mas essa ideia de domínio sobre pessoas, por algum tempo a gente viu isso acontecendo com o movimento celular mesmo, algumas décadas, vou dizer quase uma década atrás, foi quando eu fiz o curso e fiquei assustado quando um determinado pastor falou para mim, olha, estava no meu grupo, na minha equipe, né, nos grupos pequenos desse curso de liderança, e ele falou, olha, agora são 10 da manhã e eu sei exatamente onde está cada liderado da minha célula, né, e se ele sair da cidade eu vou ficar sabendo. Eu falei, mas você é justiça que tem que avisar o juiz e tal para sair da cidade? O cara tá em liberdade condicional. Uma prisão domiciliar, o que é isso, né? E eu na época não tinha muita bagagem, né? Então para mim eu fiquei assim, meu, o que é isso? Que discurso é esse, né? Então é um pouco um exemplo de como, se a gente não tomar cuidado, essas fronteiras elas ficam turvas, né? E é muito fácil se perder na questão de liderar um projeto ou dominar, né, sobre as pessoas. Acho que é um excelente assunto para a gente abordar aí num próximo episódio, com certeza. Quando foi falado a respeito do caráter, e um pouco antes de abordar os 3 Cs, você perguntou a respeito do reino de Deus, né? O que é o reino de Deus e tudo mais, para a gente poder responder. E eu fiquei pensando nisso, né? Se o reino é nós podemos pensar no reino como um território, né, no qual nós fazemos parte, um governo, um domínio. Então, se eu atribuir as mesmas condições de um país, né, por exemplo, o reino é um país, né, então tem alguns elementos que são comuns para todos os países que a gente pode adotar como fazer uma analogia com a questão do reino. Esses 3 Cs, eles acabam casando muito bem com isso. Na minha concepção, né, se o reino de Deus fosse um país e nós somos habitantes desse país, né, como embaixadores do reino, enfim, como temos uma cidadania desse reino, o caráter talvez fosse o equivalente à língua desse país, né? Porque o nosso caráter é aquilo que as pessoas vão olhar para nós e analisar, né? Bom, o discurso é condizente com a prática, porque esse é um problema que nós temos hoje, né? Em alinhar discurso e prática. Então, se o meu caráter é um caráter sadio, tratável, trabalhado, né? Se eu tenho essa concepção de que, né, a gente não pode perder isso, né? Bom, até determinado ponto eu me humilho, eu trato o meu caráter, eu me corrijo, eu faço essa autoanálise, mas a partir do momento que eu me torno um pastor, ou eu começo a liderar grandes projetos, a impressão que se tem é que eu não preciso mais fazer isso, porque foi uma matéria que eu passei, eu já fui aprovado no passado, e isso me dá a condição de continuar a jornada sem isso, né? Então, mas não é assim, a gente precisa continuar sempre retomando essa matéria, digamos assim, para que a gente possa ser aprovado. Estou viajando ou faz algum sentido? Não, faz um sentido, mas eu acho que a ideia de reino e a ideia do caráter vem um pouquinho antes da linguagem, porque antes que a palavra venha, né, como Deus diz, né, antes que a palavra viesse à tua boca, né, eu já te conhecia. Então, para mim, a ideia do reino é uma mentalidade, tá? A mentalidade que se for... Por quê? E eu acho que é muito interessante essa percepção pelo seguinte, você acabou de falar algo que traz uma ideia muito interessante sobre isso. Por muito tempo, na igreja, nós vivemos de diplomas, ou seja, eu sou habilitado a ser um líder porque eu recebi um diploma. Eu fui lá, fiz um seminário, não tenho nada contra seminário, fiz 2, né? Não tenho nada contra, fiz 2. Acho que precisa. Eu fiz um bacharelado, ou fez o bacharelado, recebeu um diploma. O diploma, ele não fala do que é o reino, ele fala dos assuntos do reino. Como que esse reino se manifesta em linguagem, mas o reino é a mentalidade. Por isso que as relações com Deus, com as pessoas, é que transformam a nossa mentalidade. Porque o reino ele não tem território,
O que acontece com a gente quando a gente se converte? A gente fala, e deveria falar do que faz, deveria falar e fazer. Por quê? Porque uma mentalidade foi criada na nossa cabeça. Vamos pensar assim, ó, a mentalidade do brasileiro. Aí vamos pensar nas coisas até pejorativas, tá? Para poder ilustrar bem. O brasileiro gosta de se dar bem. De onde veio isso? Se foi lá dos portugueses. A gente imagina, né? Você é historiador, sabe melhor do que eu, tudo que aconteceu nesse país, né? Mas essa mentalidade foi criada, foi gerada nos brasileiros. Então, por exemplo, puxa, talvez a gente vai ter que fazer esse CCC em 3 vezes, né? Mas, é bom, bastante conteúdo para a gente, tá ótimo para mim. Porque, por exemplo, ó, pensa comigo, o brasileiro adora lei. Adora lei. Desde que seja para o outro. Exatamente. Adora um monte de lei, gosta de fazer lei, e pode perceber, surge a lei, já tem não sei o quê, gente para cuidar, gente para isso, e tem que ter o fiscal, porque no Brasil a lei só funciona com fiscal. Por quê? A nossa mentalidade se alguém não me fiscalizar, eu não preciso fazer. Sim, aquele velho ditado, né? Se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém viu ela caindo, será que ela caiu mesmo, né? Entendeu? Então, na nossa mentalidade, se não tiver alguém, né? Tipo assim, não tem ninguém, eu vou fazer. É a nossa mentalidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, o pessoal aproveitar, né, que muitos jovens aí estão ouvindo, mas quando eu vejo as pessoas colocando aí no Facebook, porque lá na Suécia se faz tal jeito, né? Por que no Brasil não fez igual? Porque não vai dar certo. Porque lá na Suécia, uma vez que é uma lei, todo mundo é fiscal de si mesmo. Não precisa de um fiscal externo, né? Isso não é 100%, é óbvio. Mas a pessoa é fiscal de si mesma. Porque há uma mentalidade, que é aí onde a gente quer chegar, diferente da nossa. Então, por exemplo, na Alemanha, eu cheguei lá para comprar ovos no lugar e tinha uma caixa com os ovos lá dentro e você pegava os ovos, colocava €1 e levava os ovos embora para casa. No Brasil, não ficava nem a caixa. Porque não tinha ninguém fiscalizando aquela casa. Daquilo, né? Então, o reino é uma mentalidade que ela ficou deturpada por causa dessa ideia do diploma para liderança. Né? Falando da liderança. Não, eu tenho diploma, eu sou líder. Eu recebi um diploma de líder. Mas o líder cristão, de acordo com a Bíblia, ele precisa do ser, caráter. Ele precisa ser tratável, tratado. Ele precisa ser... O coração dele precisa ouvir, aprender a ouvir, né? Saber que ele sempre pode ser corrigido em algo. Por exemplo, você quer ver uma coisa que dá gastura, por exemplo, sendo líder? É quando você pergunta alguma coisa, se as pessoas concordam, e ninguém diz se concorda de verdade ou muitas pessoas concordam por concordar, porque é o líder que está falando. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, uma vez eu disse para alguns pastores, qual é a... é outro assunto. Vou abrir uma aba, mas vou fechar rápido, tá? Mas, por exemplo, qual é a melhor cobertura espiritual de um pastor? É a sua própria igreja. Por quê? Quem vê o dia a dia do pastor? É a sua igreja. Quem acompanha, né? Outro assunto. Fecha. Volta pra cá. A temporada vai ser longa essa temporada. Então, o caráter, cara, é sensacional. Porque o caráter, ele te impulsiona para outras coisas. Ele te impulsiona a ser líder. E você vira líder sem querer, sem crachá. Ele é natural. Eu acho que isso passa um pouco pela ideia
Se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados, Perfeito. né? Então, a gente às vezes, mas que pouco é esse, né? Eu quero ser colocado no muito, mas não quero esse pouco aí, não é muito legal, né? Então, eu acho que essa questão do caráter é fundamental, porque qual que é a tendência, né? Quando é mais fácil você lidar com isso no início da jornada, porque você, primeiro, não tem muito vínculo com muitas pessoas, ou seja, não tem muitas pessoas vendo você é um espectador, e à medida que você vai se envolvendo, é natural que as atividades comecem a consumir o seu tempo, né? Então, por isso que no livro de estratégias, uma das preocupações para o grupo, quando o grupo está bombando, né, como a gente diz, com muitos liderados, e provavelmente aquele líder, pensando no Ministério de Jovens, ele já não pode mais fazer outras coisas, ele precisa ser absorvido pelo Ministério, porque com 100, 200, 300 jovens sob a liderança de um pastor auxiliar, ele já não consiga fazer outras coisas, ele precisa se dedicar exclusivamente para aquilo. E as atividades... A gente sabe como é reunião aqui, aí não é apenas a igreja local, mas aí já entra em diversos ambientes e tudo isso começa a consumir o tempo, e aí eu posso usar isso como desculpa para não mexer no meu caráter. Eu não tenho mais tempo para isso, né? Eu já estou em outra fase, e a gente às vezes pode se enganar com relação, olha, não preciso mexer nisso, isso ficou lá atrás e agora eu vou passar a vida inteira com um caráter que foi transformado lá no encontro com Deus, lá no começo da minha chamada, algum congresso, um retiro, ou algum congresso que eu participei e fui tocado, tomei algumas decisões, mas isso fica tudo guardado no passado, né? Então eu acho que esse assunto é importante, porque a gente pensa muito no liderado, mas como eu tenho falado, né? O líder precisa entender que ele também é liderado, né? Acho que esse é um elemento importante, né? Não pode chegar ao ponto onde eu não devo mais satisfação para ninguém, eu faço o que me der na telha para fazer, e eu me acerto com Deus, né? Eu já escuto muito isso também, então a gente precisa tomar cuidado. Então esse episódio de hoje tem esse propósito de trazer esse alerta, né? Para que aqueles que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo possam pensar nessa autoavaliação, né? Onde está o coração, a motivação, né? Como essa questão do caráter ela se desmembra em vários elementos, né? Então, que você possa fazer essa avaliação como tarefa de casa, né? Para que você possa avaliar, né? Quem sabe da sua vida, né? Para quem você se abre, com quem você compartilha as dificuldades da vida, isso é algo muito importante, né? Não importa muito o nível da sua liderança, você sempre tem que ter alguém para onde você possa correr, né? E não apenas Deus, precisa ser alguém de carne e osso também, né? Porque a cura vem quando a gente compartilha uns com os outros. Né? O que o Thiago diz, né? A cura para os nossos pecados, eles vêm na confissão, né? Agora, é lógico, você tem que confessar com alguém que tenha maturidade para te entender e para te ajudar e não para te julgar, porque você... ninguém tem capacidade, né? Ninguém está nessa posição de juiz, nem de legislador e nem de juiz. Então, assim, o caráter é fundamental na vida de um líder cristão. É fundamental. Ele não pode se dissociar dessa verdade. E também não pode achar que já chegou no nível, né? É a síndrome de Lúcifer, né? Exato. Não, agora eu estou numa posição igual a de Deus. Parado, né? Lado a lado. Entendeu? Porque o problema do Lúcifer não foi querer ser acima de Deus. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, ou seja, eu não tenho ninguém acima de mim, né? E o ser humano, ele precisa, uns aos outros, né? Tá cheio de versículos falando de uns aos outros, né? A reciprocidade, abrir o coração, tratar o coração com alguém. Então é fundamental, cara, não tem como. E eu acho que isso é uma crise que produz o esvaziamento de líderes, porque as pessoas talvez não estejam sendo motivadas a crescer na sua vida
espiritual. E aí elas ficam travadas como potencial. Eu vejo, por exemplo, líderes com grande potencial, que poderiam estar em outro nível na sua caminhada cristã. Só que eles estão travados. Por quê? Parou na área financeira e ficou. Não consegue se libertar disso. Ele está devendo, e deve um, deve outro, pega dinheiro emprestado. Travou ali. Outros estão travados na área das emoções. Não consegue liberar perdão, e tem problema com inveja, tem problema com raiva, tem problema com ira, e fica travado. E a impressão que eu tenho é que Deus fica sentado esperando. Cara, eu queria até te dar mais, mas se eu te der mais, você vai virar uma bomba. Então deixa eu te proteger aqui. Entendeu? Deixa eu te proteger. Aí você pode até fazer uma pergunta, pô, pastor, mas e esses caras grandes que têm problema de caráter que são visíveis? Como é que eles cresceram tanto? Porque eles estão usando elementos que fazem parte ou usaram bem elementos que fazem parte da nossa vida como seres humanos, que produzem um impacto grande. Porque aí, se nós formos olhar por números, se número for uma razão para o sucesso, então nós vamos dizer que Hitler foi um sucesso. Exato. E nós vamos dizer, então, que os muçulmanos é um sucesso, é 1/3 do mundo, entendeu? E tantos outros aí que carregaram multidões. Então, não é, se você for olhar com esse olhar, aí você se perde. E aí também é uma tentação. Exato. Né? Os números, eles tentam você, né? Porque a gente gosta muito de mensurar números, né? De verificar crescimentos em função dos números, a fazer um diagnóstico da realidade, né? Mas não pode ser o único fator, né? Gosto muito do Igreja Centrada, onde ele trata muito essa questão aí de como mensurar o ministério, como que você pode fazer uma análise saudável disso. Acho muito interessante. Então, eu não sei se você está assistindo a gente pelo YouTube, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, mas se você quiser, comenta, né? Como que funciona essa questão para você? Com quem você tem alguém, né? Com quem você possa se abrir? Alguém, mas quem é essa pessoa? É seu pastor? É um líder na sua igreja? Ou você não tem essa pessoa, mas vai procurar, né? Isso aqui tem que ser algo meio prático, né? Isso mesmo. Não adianta ficar só na teoria. Eu acho que com certeza a gente vai ter que fazer 3 episódios para cada um dos Cs, né? Porque aqui já estourou nosso tempo, mas eu acho que é importante a gente poder esmiuçar, porque esse é um assunto muito importante. Então, a gente vai tratar nos próximos 2 episódios os outros Cs, e a gente vai esmiuçar, porque eu acho que é importante. Esse é um assunto que a gente precisa comentar nesses dias onde, como dizem, né, a gente acaba vivendo na profundidade de um pires, né? Então, assim, a gente precisa mergulhar mais em algumas questões, e para isso a gente precisa de tempo. Então, se tiver tudo certo para o pastor, a gente trabalha os Cs nos próximos episódios, aí os Cs que faltam. Já deixa a galera com gostinho aí para o próximo episódio, para acompanhar aí a nossa próxima discussão. Isso aí, bora lá. Bom, muito obrigado então, gente, você que está nos acompanhando, espero que você esteja sendo abençoado por esse conteúdo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os líderes, né, da sua igreja, possa alcançar cada vez mais pessoas aí com esse quadro, porque nós entendemos a necessidade de conversar com você, que é líder, para que você possa exercer seu trabalho da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio aí do Parábolas Leadership. Grande abraço para vocês. Valeu, galera. Isso aí. Bênção.